Olá, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 7 de dezembro, e está começando mais um Diário Legislativo. No nosso jornal você é informado dos principais assuntos em discussão na Câmara e na cidade de São José dos Campos. Veja agora os destaques desta edição. Ontem foi dia de sessão. Confira os assuntos que foram destaque no plenário. Câmara homenageia Centro de Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes de São José. Estudo aponta aumento do número de áreas de risco na cidade. São mais de 1.200 moradias em locais que podem sofrer alagamentos ou deslizamentos de terra. E em nossa série especial de balanço de mandato de hoje, você confere a entrevista com a vereadora doutora Ângela. Seja muito bem-vindo, o Diário Legislativo está no ar. Como todas as terças, ontem foi dia de sessão aqui na Câmara, que contou com a aprovação de documentos, como indicações, requerimentos e moções. Confira mais detalhes na reportagem. Cerca de 130 documentos que constavam na pauta da 75ª sessão foram aprovados pelos vereadores. Entre os requerimentos, destaque para a solicitação do vereador Juvenil Silvério, que pede à Prefeitura informações sobre a coleta de lixo na cidade. O assunto foi levantado na tribuna nas últimas semanas em função da paralisação das atividades por parte dos coletores em reivindicação a melhores condições de trabalho. Ainda fizeram parte dos requerimentos pedidos para troca de postes de iluminação e podas de árvore. Entre as indicações, os vereadores solicitaram manutenção pública, como o conserto de buracos nas ruas e troca de lâmpadas, além da instalação de academias ao ar livre. A sessão na íntegra você confere em nosso canal no YouTube. E você está em busca de emprego aqui em São José? Então confira as vagas disponíveis no PAT. É a nossa agenda de serviços. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para auxiliar de obras, auxiliar administrativo, auxiliar de confeitaria, chapeiro e farmacêutico. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Vamos agora saber como fica o tempo na tarde desta quarta e também amanhã, quinta-feira. A tarde desta quarta-feira permanece ensolarada em toda a região. Não há previsão de chuva. A máxima chega aos 32 graus, mínima 20. Amanhã o sol aparece pela manhã, mas à tarde deve chover com trovoada. A máxima alcança os 31 graus, mínima 21. E no próximo bloco tem a nossa entrevista de balanço de mandato. Hoje é a vez da vereadora doutora Ângela. A gente volta já. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. A gente continua com a nossa série de entrevistas de balanço de mandato. Hoje você acompanha o bate-papo da repórter Vivian Escatolin com a vereadora doutora Ângela sobre esses 4 anos à frente do cargo. Confira. Olá, hoje o nosso bate-papo é com a vereadora doutora Ângela, que está concluindo o 2º mandato aqui na Câmara. Obrigada pela presença, viu, vereadora? Obrigada pela oportunidade. Desses 4 anos últimos, né, o que a gente pode destacar do mandato? A gente sabe que ele é pautado, no seu caso, nas políticas públicas, em especial na saúde, não é mesmo? Isso. Então, saúde sempre foi uma prioridade, né? Por ser médica, pediatra, a gente sempre pautou, em toda a minha vida pública, como prefeita, como deputada, como vereadora, mas também as outras políticas públicas, principalmente assistência social, a gente acompanhou muito de perto todas as ações das secretarias, né? Criança e adolescente, idoso. Então essas políticas públicas sempre foram prioridades do meu mandato e é onde a gente jogou mais energia, mais força, mais conhecimento. Então nós tivemos em todas as conferências de criança, adolescente, de idoso, de assistência, nas pré-conferências, das conferências, regularmente a gente está participando das reuniões do Conselho Municipal de Saúde, do Conselho Municipal de Assistência, de criança, adolescente, de idoso, que é uma forma da gente colocar o conhecimento que a gente tem nessas áreas a serviço da nossa cidade. No campo de legislação, né? A gente pode destacar algum projeto? Eu acho que o que me deu mais satisfação, que foi uma luta muito grande,
foi a aprovação do SAMU, no outro mandato ainda, mas implantado nesse atual governo, né? Porque nós conseguimos mobilizar a população com um abaixo-assinado de mais de 10 mil pessoas, trouxemos as pessoas aqui para aprovar. Então, a grande maioria dos meus projetos de lei são na área da saúde, né? Então, como foi o Centro de Especialidade Odontológica, como foi a Rede Cegonha, como foi o Parto Humanizado, né? São diversos projetos na área da saúde. Mas tem outros projetos na área de criança e adolescente, como, por exemplo, o projeto Anjo da Guarda, que é prevendo a questão da adoção, né? Projetos para os servidores. Então, essas áreas são realmente principais e meus projetos de lei foram mais de 100 projetos de lei, quase todos nessas áreas, de políticas públicas. Além do papel de elaborar, né, leis, também existe uma função do vereador como membro de comissões permanentes, não é mesmo? No seu caso, Comissão de Saúde, né, e também de Justiça e Redação. Queria que a senhora comentasse um pouquinho esse trabalho. Na Comissão de Justiça e Redação, nós tivemos nos 2 primeiros anos desse mandato como presidente da comissão e depois nos outros segundos 2 anos como relatora. Então, para mim, é a comissão mais importante dessa casa, então eu tive muito orgulho de participar dela, porque todos os projetos de lei, desde a autoria do prefeito, de autoria de vereador, todos os projetos de lei têm que passar pela Comissão de Constituição e Justiça, Justiça e Redação aqui, né? E a gente dá parecer, eu procurei atuar nessa comissão de uma forma muito digna, muito honrada, né? Dando parecer de todos os projetos, não deixando acumular os projetos, dialogando com o vereador, às vezes com frequência vinha um projeto de lei que a ideia era boa, mas o vereador talvez... Uma outra forma de elaborar para poder ficar de acordo com a redação legislativa. Então, a gente também procurou ajudar nesse sentido. Então, foi com muita satisfação que a gente pôde contribuir pelo processo legislativo lá na comissão. Além, né, desses papéis que a gente comentou, também existem as comissões temporárias, né, além das permanentes. No caso das 6, né, comissões especiais de inquérito. Né, temporárias especiais. Né? Tem um tempo, né, assim, específico de duração, né. E é um papel mais fiscalizador, né, investigativo. No caso da SEI do transporte, e como relatora, não é mesmo? Sua posição foi como relatora, e na SEI da Fundas como presidente. Né, dessas investigações. A SEI do transporte, a gente buscou investigar o que aconteceu quando houve a mudança de uma empresa de transporte coletivo para outra empresa, sem ter passado pela licitação, sem ter apresentado a documentação que garante que essa nova empresa tem condições de fazer frente a toda a demanda, o atendimento da população. Então, nós levantamos toda a documentação, pegamos a documentação do Tribunal de Contas, foi quando a gente foi relatora. Então, fizemos um trabalho bem aprofundado para descobrir e chegamos à conclusão que, naquele momento em que a outra empresa assumiu, essa documentação que é exigida não foi feita, mas depois ela apresentou a documentação, apresentou a capacidade financeira de manter, né? Tanto que, no fim, o Tribunal de Contas até determinou, né, qualificou como correta essa ação. Né? Na SEI da Fundas, que a gente era a presidência, mas que acabava acompanhando também toda a leitura da documentação, todas as entrevistas, era um problema mais sério, porque era uma dívida de 60 milhões que ficou para o município estar pagando por conta da Fundas, na época, a direção da Fundas, na época, não recolher a parte patronal do INSS. Então, isso daí provocou uma dívida muito grande e que acabou essa dívida, que é da Fundas, a prefeitura assumindo e está pagando regularmente para poder quitar com o INSS essa parte patronal que, por uma invenção, na época foi feita, porque não tem outra palavra para dizer isso, não tinha segurança jurídica nenhuma, e eles simplesmente acharam que, como era uma entidade sem fins lucrativos, não precisavam pagar a cota patronal. E essa dívida ficou muito grande para a prefeitura, então nós fizemos todo o relatório, quer dizer, eu acompanhei junto com o vereador Tchaca esse relatório em que a gente apresentou à Prefeitura, ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público, para poder avaliar
realmente a questão legal, jurídica e de compromisso, de responsabilidade de quem tomou essas decisões. Bom, agora olhando para frente, né, para o futuro, qual que é a sua intenção para os próximos anos? É continuar participando da vida política na cidade? Eu sou afiliada ao Partido dos Trabalhadores desde 86 e tenho um sonho de continuar lutando por uma sociedade mais justa, uma sociedade mais fraterna, sem tanta desigualdade. Foi o que me levou para o Partido dos Trabalhadores. Se ao meio do caminho houve erros de algumas pessoas, mas o ideal partidário continua. Então eu vou continuar afiliada ao Partido dos Trabalhadores, vou continuar contribuindo das políticas públicas com as minhas informações, conhecimentos, né? E a gente com certeza não vai sumir no mapa, como o pessoal diz. A gente vai estar militando politicamente, tanto no partido quanto na sociedade, acompanhando o que acontece aqui na Câmara, acompanhando o que acontece na Prefeitura, para a gente poder ou dar sugestão ou cobrar, se houver mudanças muito graves, muito grandes, na condução das políticas públicas que a gente vem vendo na cidade. Bom, muito obrigada novamente por vir aqui no nosso estúdio, participar dessa entrevista. Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima. E no próximo bloco, o estudo revela aumento no número de áreas de risco em São José. 54 pontos da cidade podem sofrer com deslizamentos ou alagamentos. É daqui a pouco. Olá, o Diário Legislativo está de volta. São José dos Campos tem 54 áreas de risco. Foi o que revelou um estudo realizado em todas as regiões da cidade, que também apontou que mais de 1.200 moradias estão localizadas nessas áreas. O mapeamento vai compor as ações do Plano Municipal de Redução de Risco, proposta aprovada na Câmara. De 16 áreas de risco contabilizadas em 2014 para 54 em 2016. Esses dados foram apresentados pela Defesa Civil de São José após o resultado de um mapeamento contratado pela Prefeitura. Ao todo, foram contabilizadas cerca de 1.200 moradias que podem sofrer com alagamentos ou deslizamentos de terras, a maioria na Zona Norte. Os dados do mapeamento serão utilizados para compor as ações do Plano Municipal de Redução de Risco, fruto de um projeto de lei de autoria do vereador Carlinhos Tchaca. De acordo com o vereador, a partir dos dados do levantamento, será possível estudar quais as melhores medidas a serem tomadas para corrigir o problema. Então é importante que nós tenhamos aí primeiramente o diagnóstico, para sabermos se é possível, por isso que foi aprovado esse plano, locais onde pode ser feito obras em parceria com o próprio morador, de drenagem, contenção de encosta, para que a gente não tenha a necessidade de retirar a família do local. Às vezes uma obra simples de drenagem já é suficiente. As áreas de risco são divididas em 4 categorias que variam de risco baixo, R1, a risco muito alto, R4. Das cerca de 1.200 moradias nessa situação na cidade, quase a metade está localizada em pontos de alto risco. 345 residências estão em locais de risco muito alto e 289 risco médio. São José não registra nenhuma família morando em áreas de risco baixo. Segundo a Defesa Civil, existe um monitoramento periódico nas áreas de risco e a população é alertada sobre os perigos de morar no local. Durante o período de chuvas, o órgão realiza vistorias quando acionada pela população. Em caso de ocorrências, além da Defesa Civil, a população também pode entrar em contato com o serviço de emergência. E a Câmara homenageou o Centro de Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes. A proposta que concedeu à entidade a medalha Cassiano Ricardo reconheceu os 20 anos de trabalho da instituição. Ao completar 20 anos, o Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente foi homenageado na Câmara com a medalha Cassiano Ricardo. A iniciativa da vereadora doutora Ângela foi aprovada por unanimidade. Nós estamos chegando hoje, depois de 20 anos, e essa Casa de Leis quer fazer essa homenagem exatamente, não só à entidade, porque a entidade em si, sozinha, é um nome,
mas a todas aquelas pessoas que, ao longo desses anos todos, lutaram por uma sociedade mais justa, mais fraterna, e que aquelas nossas crianças e adolescentes tivessem quem pensasse neles como sujeitos de direitos, e que o ECA tem que ser respeitado e a gente tem que fazer valer uma luta de muita gente para que a gente tivesse no país, né, o Estatuto da Criança e Adolescente. Durante a cerimônia, os discursos lembraram a trajetória da entidade e do movimento pelos direitos da criança e do adolescente na cidade, que inclui conquistas como a implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa é uma homenagem mais do que justa, e no momento que nós sabemos os grandes desafios que estão sendo impostos para que a gente consiga garantir essas conquistas que tivemos ao longo dos 20 anos, a conquista do ECA, a conquista que essa entidade, né, esse centro teve já em nosso município, né? O Brasil está aí com tanto questionamento das instituições, das leis, muitas vezes de maneira toda atrapalhada, fazendo a retirada de muitos direitos das pessoas, né? E quando a gente tem uma homenagem como essa, é o momento da gente, ao longo de 20 anos, relembrar toda a história, relembrar todas as vitórias, relembrar as conquistas que tivemos em benefício das nossas crianças, dos nossos adolescentes, enfim, da nossa população. Na verdade, é um histórico de luta, e a gente vê todos os rostos aqui, como dizia a nossa grande militante do movimento da infância, Terezinha Helena, direitos humanos é como uma pedra, né? Cada um vem e dá uma martelada e, de repente, essa pedra se quebra, e ela é resultado de todas as pessoas que, de alguma forma, contribuíram para isso. Somente uma entidade assim que se dispõe, né? E o SEDECA nasce, e é do seu estatuto, a gente fazer o controle, né, das políticas de atenção à criança e adolescente, a promoção, né, e a defesa de direitos, né? Hoje nós somos conveniados com o Estado de São Paulo, através da Defensoria Pública, né? O SEDECA atende hoje inúmeros 3.500 processos, né? Onde a gente atende a população carente de São José dos Campos, que precisa e que necessita da defesa técnico-jurídica e que ela não possa pagar essa defesa. Então, hoje o SEDECA tem esse convênio, tem esse compromisso com a população mais carente, da qual garanta um princípio constitucional da acessibilidade à justiça. E o Diário Legislativo fica por aqui. A gente agradece a sua companhia. Tenha uma ótima tarde e até amanhã.